Ontem foi já um rascunho do programa eleitoral que vai apresentar como candidato à Câmara Municipal de Lisboa. Olá, boa tarde. É um gosto estar aqui. Não, de maneira nenhuma. Ontem a minha intervenção foi na estrita qualidade de Presidente do PS Lisboa e foi a intervenção, creio eu, que qualquer Presidente do PS Lisboa faria dos meus sapatinhos. Foi uma intervenção de olhar para o país a partir de Lisboa, ou olhar para Lisboa a partir do país, dependendo da perspectiva. E foi uma intervenção focada naquilo que me parece serem as possibilidades que uma governação de uma determinada orientação tem para as cidades ou para o país. Mas disse que fez a intervenção que qualquer Presidente da Conselho de Lisboa faria, mas não é qualquer Presidente da Conselho de Lisboa, até porque Pedro Nuno Santos, muito recentemente, disse que daria uma excelente autarca, foram as palavras dele. Isto motiva para esse desafio? Sabe, Mariana, eu sou militante do Partido Socialista há cerca de 2 anos, Sim, desde o último desde congresso. E no último congresso fiquei quase sem palavras, porque não tenho um grande traquejo político, quando fui confrontada com a ironia na altura secretário-geral, António Costa, que dizia que eu poderia ser secretária-geral do partido. Do PS, E, portanto, agora já não cai a segunda vez na partida. Mas isto também é sobre a sua vontade, não é? Claro. A minha vontade é inequivocamente uma vontade de serviço do país, que pode ter vários níveis de intervenção, mas relativamente ao qual a intervenção política me tem dado muitos amargos de boca, mas também muitas satisfações e, portanto, eu gosto de estar na política, gosto de estar na vida política e gostaria de continuar por cá, mas também só o farei se tiver um projeto e, mais do que um projeto, uma equipa. Talvez pela experiência da pandemia eu percebi bem que não é só querer uma coisa, não é só ter um projeto, é ter também uma equipa para o implementar. E, portanto, eu não avançarei em circunstância nenhuma para nenhum desafio sem esses 3 requisitos estarem preenchidos. Daí a minha, que alguns consideram uma hesitação e não responder francamente. Definitivamente é essa questão. Mas para já tem uma motivação grande, que é a de Pedro Nuno Santos, que disse numa entrevista à SIC, salvo erro, que daria uma excelente autarca e que é um excelente ativo do partido. Isso motiva a tentar criar essas condições que considera essenciais? Bom, em primeiro lugar, acho que foi uma avaliação generosa da parte de um camarada, de quem sou amiga. Relativamente à questão do desafio autárquico, não nego que é algo que me motivaria, porque os desafios difíceis, e eu considero que neste momento o trabalho autárquico é um trabalho difícil, para mim são sempre desafiantes. Lisboa é, obviamente, a Câmara mais importante do país, mas também não ignoro as responsabilidades que um desafio desses pode ter e a exigência que um desafio desses pode ter. E, portanto, é uma questão de avaliação. Acha que Carlos Moedas seria um adversário difícil de derrotar? Eu já ouvi vários socialistas dizerem que Marta Temido podia ser um nome bom para o enfrentar em eleições, até porque ele tem bastante popularidade até na rua, junto a algumas faixas de eleitorado. Sim, sim. E, portanto, podia haver ali um combate renhido em Lisboa. Não sei se faz essa avaliação sobre, enfim, a popularidade de Carlos Moedas e se acha que isso condiz com as ações dele Há vários aspectos. Presidente da Câmara. Há vários aspectos. O primeiro é que o titular do lugar, o incumbente, tem sempre vantagem, portanto seria sempre um adversário que partiria em vantagem. Por outro lado, naturalmente que tem estado a fazer um trabalho que de alguma forma também colhe os resultados de um conjunto de aspectos que estavam preparados, é da vida, e que ajudam a construir um aspecto de entrega que outros, provavelmente antes dele, tiveram que semear e não puderam colher. Relativamente às possibilidades de um adversário, eu penso cada vez mais que isso tem muito a ver com os projetos políticos que se apresentam às pessoas. Eu não bem sei que não é necessariamente assim, mas gostava muito que os eleitores votassem em função de projetos, em função de soluções, em função de propostas, mais do que em função da beleza dos olhos de cada candidato. Nestas eleições internas do Partido Socialista não chegou a apoiar publicamente nenhum dos candidatos. Pedro Nuno Santos era a melhor escolha para o partido?
Não apoiei, portanto não vou agora a revelar em quem é que votei. Ontem já me fizeram, aliás, essa pergunta. Votei num dos 3 candidatos. Mas penso que, mais do que falar do que é que era o melhor candidato, acho que agora temos que ver o que é que vamos fazer a seguir e focar-nos nos próximos tempos, que vamos ter um combate muito, muito duro. Pedro Nuno Santos é uma pessoa que tem as ideias muito claras e afirma-as de uma forma muito assertiva e muito direta. Para alguns isso é uma vantagem, para outros isso é uma desvantagem. Creio que é uma lufada de ar fresco, de alguma forma, no panorama político português, que ainda é marcado por uma geração, e ontem o António Costa referia isso, uma geração anterior ao 25 de Abril, e que, portanto, faz política de uma forma mais controlada, digamos assim. Pedro Nuno Santos às vezes desconcerta-nos. E sente-se confortável com esse estilo de Pedro Nuno Santos? Eu não sou ninguém para... Já para não é pôr, bem assim. Não é isso, não é nesse sentido. Deixe-me dizer-lhe, não sou ninguém para dizer que as pessoas se devem controlar quando estão no exercício da política, porque provavelmente sou das pessoas que cometeu mais gafes, que chorou mais vezes, que foi mais vezes acusada de não ter jeito para não meter o pé na argola. E, portanto, agora eu não acho que os políticos devam ser de plástico. Acho que os políticos, lá por estarem em funções públicas, devem preservar a sua autenticidade e tendo a achar que as pessoas gostam disso. Também reconheço que determinados lugares exigem determinadas características e que as equipas depois ajudam a moldar isso. E também as próprias, quando nós começamos a receber, quando estamos na política profissional e recebemos o resultado de inquéritos, estudos de opinião, sondagens, críticas, tendemos a adequar o nosso comportamento àquilo que é a resposta que mais expectável em termos de agradar às pessoas, ou pelo menos de não as chocar em coisas que não contendem também com a nossa personalidade. Ia-lhe perguntar sobre a chegada ao Congresso ontem. Criticou o timing das novidades sobre a Operação Influencer. Acredita que há alguma intenção do Ministério Público aqui? Houve várias pessoas já, aliás, hoje até no palco, que falaram de que os procuradores podem ser um problema, enfim, numa tentativa de condicionamento de eleições. Esse risco existe? Mariana, de haver uma interferência na política, no fundo. Mais do que criticar, eu constatei. Naturalmente ninguém tem paciência para fazer isso, mas eu tenho essa consciência. Em todas as minhas intervenções anteriores, desde o dia 7 de novembro, procurei nunca pôr em causa o funcionamento da justiça. Há um momento em que o cidadão, eu também sou uma cidadã como os outros, olha para aquilo que vai acontecendo e não pode deixar de se questionar sobre a coincidência entre dias e notícias. Sobretudo quando nós depois analisamos a notícia e vemos que é uma notícia que já não é nova, quando olhamos, percebemos que lhe está a ser dada outra roupagem e percebemos, sobretudo, que essas notícias afetam, sobretudo, os partidos do eixo tradicional da governação. E aí devemos perguntar-nos se não está qualquer coisa mais a ser posta em causa. Eu confio nas instituições e quero confiar nas instituições. Para isso, as instituições também têm de ser responsáveis, transparentes e, sobretudo, cuidar de resolver as suas próprias debilidades, fragilidades. A constante violação do segredo de justiça, mesmo que não seja por aqueles que estão obrigados ao segredo de justiça, e então temos que olhar para a forma como o crime de violação do segredo de justiça está construído, preocupa-me. E acho que todos os cidadãos se devem preocupar, porque hoje é comigo, amanhã será com os outros. Aliás, há pessoas no PS que se queixam não só destas notícias, mas também, por exemplo, do timing de notícias sobre a casa de Luís Montenegro, ou seja... Exatamente, era isso. Dizem, não é com o PS, mas que pode haver aqui uma atitude em relação aos políticos. Eu fiquei chocadíssima no dia das buscas à casa do Dr. Rui Rio. Por várias razões. Em primeiro lugar, porque é uma personalidade que eu admiro, que acho que teve um papel extraordinário na forma como nos apoiou, a mim pessoalmente, durante a pandemia, pela sua moderação, pela sua retidão, pelo seu caráter. Traz os seus defeitos, como todos nós. E fiquei muito chocada. Não consigo perceber como é que nós vamos assistindo a algumas coisas, nós todos, e todos temos a mesma responsabilidade, jornalistas, políticos, agentes os políticos, até por exemplo o PS, que teve maioria absoluta, também tem responsabilidade tem, sim, senhor. Se houver alguma coisa que quer mudar no sistema de justiça, tem, fazê-lo, não é? Mariana. E não tem, os políticos às vezes não têm também medo de entrar por aí.
têm e, da minha parte, pelo menos, se não há mais veemência nessas observações, é exatamente da minha parte, isto só me afeta a mim, pela percepção de que este é um problema que deveria ter sido enfrentado. Mas tendo em conta o contexto, este é o timing para discutir a reforma da Justiça ou alterações na Justiça, esta campanha eleitoral? Nunca é. Queima sempre, Esse é o um problema. assunto que queima sempre. Esse é o problema. É por isso que eu gosto, às vezes, de ser recém-chegada à política. É porque tenho ainda alguns graus de liberdade ou alguma ingenuidade. E ingenuidade não é necessariamente uma coisa boa, para dizer não é o momento, ninguém quer falar disso, ninguém quer correr o risco, e de certeza que não quer, isto é uma afirmação, de pôr em causa aquilo que é a independência da justiça, mas nós temos que nos interrogar e discutir friamente algumas coisas, até algumas divisões internas que nós percebemos que estão a acontecer dentro do Ministério Público. Porque quando olhamos para dentro dessa caixa, perguntamos-nos o que se passa entre a Sra. Procuradora-Geral da República e o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Há duas corporações, duas fações em guerra, face às quais, à atuação das quais todos sofremos como país. Isso não me parece também que seja democrático. E é um assunto que devia entrar nesta campanha? Na campanha tem de ser abordado com pinças, ninguém quer ficar certamente com o ónus do qual, de alguma forma, o Dr. Rui Rio ficou em pretéritas eleições, em pretéritas campanhas, de estar a condicionar a intervenção da Justiça. Acha que ele foi injustiçado nessa avaliação? Embora eu não concordasse com a linha das propostas dele, acho que sim. Do Conselho Superior, embora eu não concordasse com a linha das propostas dele, mas isso são questões à parte, acho que o tema tem de ser tratado. Espero que Pedro Nuno Santos tenha essa coragem de mexer. Espero que o PS tenha essa coragem. Deixe-me ir à crise política que vivemos, agora já mais fora da Justiça. Também culpa Marcelo Rebelo de Sousa pelo fim do governo, pela queda do governo? Não culpo as instituições e penso que pôr as instituições umas contra as outras não aproveita às próprias instituições. Durante estes 8 anos de governação, nós assistimos a uma convivência, com alguns momentos de tensão, mas a uma convivência entre as instituições que foi tranquila para fora. Nem sempre foi tranquila dentro, provavelmente, mas foi tranquila para fora. Eu acho que isso é uma vantagem. Portanto, eu não culpo o Presidente da República, acho que não se deve culpar, tomou a sua opção, não concordo com ela, mas acha que é legítima, mas não concorda com ela. Não, mas também reconheço que provavelmente é aquela que no médio e longo prazo, pelo menos quando foi feita a avaliação do Presidente da República, aparentaria trazer maior estabilidade. Agora as coisas são muito Acha que dinâmicas. Se tivermos um cenário, como é muito possível que tenhamos em março, de maior instabilidade, não é? Até de ingovernabilidade, aí o PS poderá dizer uma espécie de eu bem te avisei ao Presidente da República? É provável, mas então, nesse caso, se calhar poderíamos dizer o mesmo relativamente ao cenário de 2021. Se calhar eu não faço essa apreciação porque a fiz lá atrás. Certo. Quanto às eleições que vamos ter pela frente, o PS tem já um desafio público por parte do Bloco de Esquerda para um acordo para formar uma maioria. O PS deve dar uma resposta ao Bloco antes das eleições? O secretário-geral ontem já se pronunciou sobre esse tema. Nós vamos a eleições como Partido Socialista. Os cenários pós-eleitorais são cenários pós-eleitorais. Neste momento, o objetivo é obter um melhor resultado para o Partido Socialista, para o seu projeto político, que está em construção neste momento, para apresentarmos aos portugueses e não outro. E este cenário de porta aberta a esse acordo é para já suficiente? Eu penso que às vezes, vamos lá ver, nós temos orgulho, eu tenho orgulho naquilo que foi a herança da Geringonça, mas também não esqueço o trabalho da Geringonça, mas também não esqueço como é que ela terminou. Eu estava lá, não posso, nós gostamos de virar a página, mas eu estava lá. E portanto não podemos esquecer o que é que aconteceu e o que é que cada parte fez. Penso que de alguma forma também alguns partidos mais de extremos às vezes tentam associar, disponibilizar-se para trabalhar com o centro, porque percebem que até no atual contexto as pessoas estão um bocadinho avessas a extremismos. Algumas não, aderem muito facilmente, mas outras estão um bocadinho avessas a extremismos. Mas não acredita nas boas intenções do Bloco?
Não é uma questão de acreditar ou não acreditar em boas intenções. Sim, eu percebo, eu percebo. Acredito que eles querem de facto, enfim, o que o Bloco diz é que quer um acordo estruturado, que já não seja um programa de reversões, que seja uma coisa, um projeto comum, olhar para a frente. Acho que daí pode vir uma coisa boa. É um bom desafio, mas uma vez mais, não esqueço aquilo que nos une, mas também aquilo que nos divide. Deixe-me ir a uma questão de detalhe sobre as eleições ainda, porque foi a cabeça de lista em Coimbra nas últimas, salvo erro. Tendo em conta este novo papel que desempenha aqui em Lisboa, ambições que pode ter ou não para a autarquia, está disponível para integrar as listas de deputados nas próximas eleições? Não tenho nenhuma informação sobre listas de deputados. Estou disponível para o meu partido, como sempre estive. Evidentemente que isto não significa que não tenha também uma voz própria e que não tenha limites para essa disponibilidade, mas não faço ideia. O secretário-geral Mas faria mais sentido agora em Lisboa a acontecer? Sabe, por diversas razões, até da minha própria vida pessoal, eu andei por todo o país. Tenho alguma dificuldade no enquistamento territorial, mas sim, neste momento faria pouco sentido aparecer num outro contexto face às minhas responsabilidades na Conselhia de Lisboa. Mas cada vez mais nós pensamos para além do país. E agora parece que somos convocados a fazer um exercício ao contrário. É difícil responder-lhe com toda a franqueza. Só que para terminarmos, queríamos perguntar-lhe esta fase agora em que, enfim, António Costa ainda é Primeiro-Ministro, Pedro Nuno Santos já é líder, há aqui algum risco de uma espécie de liderança bicéfala e isso pode correr bem para o PS? E Pedro Nuno Santos não corre um bocadinho o risco de ter aquela sombra do antigo líder, como o Luís Montenegro tem muitas vezes com Pedro Passos Coelho. As pessoas discutem muito Pedro Passos Coelho, mesmo sendo Luís Montenegro líder. Sim, percebo. Isso também tem a ver muito com a figura do líder que sai. Acredito que António Costa, daquilo que conheço do meu primeiro-ministro, não é o fantasma do verão passado. Não há coisa mais desagradável, e não é só nos filmes, do que o fantasma ou nas relações amorosas, do que o fantasma do verão passado. Acho que António Costa tem vida suficiente própria e projetos políticos que eu acredito que tenha no futuro suficientes para não ser uma sombra na vida de ninguém. E também sei que Pedro Nuno Santos, aliás ele ontem dizia isso com graça, tem autonomia suficiente para não se deixar condicionar. Digo que tinha autoconfiança suficiente. Isso. Não é? Obrigado, Marta Temido, pela disponibilidade para esta entrevista.